Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Vamos continuar este nosso grande mini curso sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Cuiabá, já ia falar estadual, pela força do hábito, né? E consagrado pela Lei Complementar 93 de 2003, né? Quero falar para vocês, seguindo a nossa metodologia, nós estamos batendo aí título a título do Estatuto, não é isso? Título a título do Estatuto, agora estamos no título número 7, que é do regime disciplinar. Estamos aí a parte final da aula, essa aqui é uma aula um pouco longa, tá? Uma aula um pouco longa dada aí a magnitude desse assunto, né? O próximo assunto, Poder Legislativo, é um assunto curto aí de 20, 30 minutos no máximo, e assim nós terminaremos aí artigo por artigo do nosso estatuto aí do servidor municipal. Vamos falar agora do regime disciplinar, né? Antes da gente entrar nos artigos necessariamente, eu tenho que fazer uma explicação maior, né? Eu sempre entendo o seguinte: aquilo que você consegue fixar é aquilo que você compreende. E para você compreender as coisas, você tem que ter uma visão geral. Professor, o que vem a ser um regime disciplinar? Lá na sua casa, você é o pai de família, mamãe de família, você tem aí, mamãe de família é legal, você tem aí seus filhos, né? Quando você impõe uma disciplina, né, você vai punir o seu filho, por que você faz isso, né? Qual o motivo, né? É muito simples. Opa, eu faço a disciplina do meu filho. Claro, lá em casa tem um regime disciplinar. Mas para quê? Eu só faço isso quando o nosso filho, alguém, descumpre as regras, né? É exatamente aqui. Então, o regime disciplinar, ele vai ser necessário a partir do momento quando há o descumprimento de uma regra. Ou seja, né? Atenção, tudo parte por isso aqui, ó. Comportamentos previstos. Então, nós temos aí na administração pública, você tem que lembrar que a administração pública ela é burocrática. Se ela é burocrática, você tem um conjunto de comportamentos aí que você deve seguir. A partir do momento, tá? A partir do momento que o servidor público ele descumpre, desrespeita algum comportamento necessário e exigido pela administração pública, ele vai cair no título 7º aí da Lei Complementar 93. Então, estamos comportamentos previstos. Professor, eu sou um cara de disciplina, eu sou um cara tranquilo, eu sou uma pessoa que cumpre as regras, né? Você tem como me informar, professor, quais são esses comportamentos previstos, né? Ó, nós temos aqui, né, os comportamentos previstos, né? Os principais comportamentos previstos estão no próprio estatuto, né? Nós temos dois grandes blocos, né? Nós temos os deveres funcionais, consagrados no artigo 131, e nós temos aí as proibições do 132, né? Então é o seguinte, olha só, né? Deveres, né? Deveres, né? É um dever funcional. Então você tem obrigação de fazer. Então você vai ter aí um rol de situações na qual você é obrigado a fazer. É um dever funcional. E nós temos um outro bloco, tá? Um bloco aí que é chamado das proibições. O que vem a ser as proibições? Proibições é um comportamento previsto na qual você é proibido, é vedado, não pode fazer. Então você tem os deveres, que você é obrigado a fazer, e você tem as proibições, os deveres consagrados no artigo 131 e as proibições no 132. Então são os comportamentos previstos, né? Então, a partir do momento que você desrespeita esses comportamentos, a gente vai desencadear aqui uma série de consequências em relação a isso. Professor, o que mais, professor? São somente esses dois institutos que nós temos aqui? Não. Nós temos outros institutos, né? Principalmente em relação aos deveres funcionais, né? Você coloca aqui mais outros, né? Instrumentos normativos. Professor, quais são esses outros instrumentos normativos? Né? Por exemplo, né? Tem uma portaria do secretário de Fazenda, secretário municipal de Finanças, perdão, instruindo determinado comportamento e atitude. Então, é uma instrução normativa, está lá.
Não está no 131. Mas aí é o seguinte, a gente vai ver lá no artiguinho das advertências e outros instrumentos normativos e legais. Então, em outras legislações, tá, você é obrigado a cumprir a legislação. Se você não cumprir a legislação, você vai estar incorrendo em quê? Vai estar incorrendo aqui em deveres, né? Professor, e nós temos outros comportamentos? Sim, nós temos mais um outro comportamento aqui, que são comportamentos proibitivos também, previstos no caso de demissão. Tá? São casos mais específicos. Então tá aí para vocês, né? Então o regime disciplinar, ele vai tentar impor a disciplina, ele tenta impor a disciplina ao servidor público, tenta não, ele consegue, pode ter certeza, né? A partir de um conjunto de regras, né? De atitudes, de que você não pode fazer, aquilo que você é obrigado a fazer, que é um dever funcional, e instrumentos que você não pode, atitudes, comportamentos que você não pode fazer, que são as proibições. Tudo bem, professor, bacana, entendi esse cara aqui, né? E aí, né? Aí é o seguinte, vamos supor, né, que um servidor público qualquer, ele venha descumprir, tá certo? Ele venha descumprir aí, tá? Ele venha aí desrespeitar qualquer um comportamento desse previsto, requerido que a administração pública quer que você tenha. Até aí. Aí você vai arcar com as consequências. Este arcar com as consequências são as responsabilidades. Tá? Você vai ser responsável por esse negócio, vai responder. Então, uma dica que eu passo para você com responsabilidade é você colocar assim, ó, entre aspas, ó, responder. Né? Você vai responder. Tá? Responder. Por que você vai responder? Responder pelo aquilo que você vai arcar com as consequências. Você tinha um comportamento previsto e você desrespeitou, né? E essa responsabilidade, ela vai ter 3 instâncias, né? Ela vai ter 3 instâncias aqui, ó, importantes, né? Colocar uma flechinha aqui, ó, tá? 3 instâncias importantes, né? Por exemplo, né, você fez uma proibição aqui, tá? Nessa proibição você se apropriou de coisa da administração pública, né? Um peculato, tá? Um peculato, você se apropriou, né? Então o agente público se apropriou de um patrimônio público, um roubo, um peculato, né? O que é um peculato? É um crime. Então você vai responder na justiça criminal. Olha aí, um crime. Professor, o cara roubou alguma coisa na administração pública e sumiu com o negócio. O negócio custa 50 mil reais. Aí você vai ter que indenizar o dano, né? Civil, né? No fórum civil, né? Olha aí, ó. Você vai ter que responder, ó, pelo dano material e pelo dano moral causado para aquela sua atitude, né? Outra coisa importante da responsabilidade, você vai responder administrativamente. Professor, por que administrativamente, né? Porque administrativamente, porque você desrespeitou, tá? Você desrespeitou uma regra prevista aqui na lei. Então, administrativamente, então a responsabilidade quando você, no regime disciplinar, você tem um comportamento diverso daquilo que é previsto, você vai responder pode responder nas 3 esferas. Isso aqui vai ser objeto da aula de hoje, né? Administrativamente. Quando você responde administrativamente, né? Você poderá ser o quê? Penalidades, né? Penalidade administrativa. Olha aí, né? Quais as penalidades previstas? Nós temos aí as penalidades previstas no artigo 139 da Lei Complementar 93 do Estatuto, né? Então, administrativamente, né? Esse penal e esse civil aqui é na justiça, tá? É na justiça, né? Então, você pode responder um processo penal e um processo civil. Penal quando você cometeu um crime contra a administração pública, né? Previsto no Código Penal. E civil para você restituir um dano causado à administração pública ou a terceiros. A gente vai falar muito sobre isso. E agora, então o mesmo delito do cara, mesma infração administrativa que ele descumpriu aqui, pode ter consequências penais, pode ter consequências cíveis e consequências administrativas, né? Na administrativa, quais são as punições previstas? Apenas 5. Advertência, que é a mais leve de todas, né? A advertência vai ser advertido, né? A gente vai falar da advertência aqui. Da suspensão, que é a suspensão
uma coisa importante já para você fixar o conteúdo, é até 90 dias, né? Vem a demissão, que é a penalidade mais rigorosa que você tem, em relação ao servidor da atividade, né? Destituição, 2 casos, né? Do cargo em comissão e da função de confiança, né? Então, como assim, professor? Cargo em comissão, né? Cargo em comissão e função de confiança, né? O cara é secretário adjunto, ele não tem vínculo efetivo, por exemplo, ele cometeu uma infração administrativa, que a penalidade é punível com a demissão. Ele pode ser demitido? Não, porque demissão é somente para servidor efetivo. Então, qual que vai ser a punição dele? É equivalente. Qual que é equivalente? Destituição do cargo em comissão. Ou destituição do cargo ou da função de confiança. Demissão, né? Cassação, 2 casos, né? Do aposentado e do cara que está em disponibilidade. Como assim, professor? O cara sabia, já tinha entrado com pedido de aposentadoria, tá? Ele sabia que ele ia aposentar, tá? E o que ele fez? Ele armou, né, de má fé, com dolo, agiu com intenção. Opa, vou cometer um delito ali, vou sair, vou ficar ileso. Depois que eu sou aposentado, eu não posso ser demitido. Certo ou errado? Certo. Depois que você é aposentado, você não pode ser demitido, porque demissão é somente para quem está na atividade. Só que ele vai ficar sem punição? Não, você vai ter uma punição correspondente à demissão, que é a cassação da aposentadoria dele, pé na bunda dele, né? Disponibilidade, mesma coisa, o cara sabe que o órgão dele, por exemplo, vai ser extinto, ele vai ser colocado em disponibilidade, então vai ser cassada a sua disponibilidade. Então essas aqui são as penalidades previstas, administrativamente, quando você desrespeita, né? Só que na administração pública, né, nós temos um conceito, um preceito muito importante do devido processo legal. Tá? O Estatuto, né, a Lei Complementar 93, trouxe detalhadamente essa situação. Ou seja, para a aplicação dessa penalidade, tem que ter um procedimento, um processo, né, um devido processo legal, que inclusive é um preceito da Constituição Federal que nós iremos estudar daqui a pouco, né? Então, um processo, né? Então, nós vamos ter aqui, para a aplicação da penalidade, né? Atenção, né? Olha só, né? Você vai ter que ter um cara chamado processo administrativo disciplinar. Para quê? Então não pode simplesmente lá o cara, supostamente o cara fez lá um comportamento inadequado, você lá aplicar a pena. Não, até para seguir um preceito constitucional, uma garantia que nós temos que do devido processo legal, ele vai ter que passar por um rito devidamente previsto, né? E do processo administrativo disciplinar, então ele tem a seguinte intenção: apurar uma falta administrativa. Então o processo administrativo disciplinar, preste atenção, tem como objetivo primordial apurar uma infração administrativa. Essa infração tem que ser o descumprimento de um dever ou uma proibição, né? Então está aqui para vocês, né? Aí depois dessa apuração, você vai aplicar a penalidade. E dentro desse procedimento de apuração, de aplicação da penalidade administrativa, nós temos 2 tipos de situações, né? Ou se faz através de sindicância ou através de PAD. Professor, através de sindicância, né? A sindicância nós temos 2 tipos, né? A investigativa e a punitiva. Professor, punitiva, tudo bem. Quando que você vai usar a sindicância punitiva? É quando você sabe quem que é o autor lá da infração administrativa, na qual aquele comportamento que ele teve reprovável, tá? Cabe advertência ou suspensão até 30 dias, né? Então, advertência e suspensão, a sindicância punitiva é um instrumento necessário e útil, obrigatório para a aplicação dessas penalidades. Então, vamos lá, punitiva é para suspensão até 30 dias e advertência, ou seja, casos aí de menor gravidade, né? Investigativa, professor, sumiu lá o aparelho da repartição pública, não sabe quem é o responsável por aquilo. Você não sabe exatamente lá quem vai acusar, quem é a autoria da pessoa, né? E aí? Aí se instaura uma sindicância investigativa. Na sindicância investigativa, ela identifica o quê? Ela visa identificar os responsáveis daquela situação.
E após a sindicância investigativa, ela poderá, em uma das hipóteses, o quê? Ela vai fazer o seguinte, né? Aqui, sindicância investigativa, né? Poderá propor o quê? Um processo administrativo disciplinar. O processo administrativo disciplinar, tá? Ela se utiliza para, atenção, aplicação da pena de suspensão de 30 a 90 dias, para a penalidade de destituição, para a penalidade de demissão e para a penalidade de cassação. Por quê? Porque o PAD é um rito processual mais rigoroso, tá? Para o quê? Para se aplicar as penalidades mais graves previstas no Estatuto, né? Parou? Tá confuso? Vem comigo. Sindicância punitiva para aplicação de advertência e suspensão até 30 dias. Para o PAD, que é o processo, né? Então tem que ter um processo aqui, para aplicar isso, né? Você vai usar o PAD para suspensão mais de 30 dias, claro, menor de 90 dias, que 90 dias é o máximo, destituição do cargo, demissão e a cassação, né? Dentro do PAD, nós temos aqui três, né? Nós temos três fases aí muito interessantes, né? Temos a fase da instauração, que é a primeira fase. A segunda fase, que é da instrução ou defesa prévia, onde vai se ouvir as testemunhas, vai se terminar a instrução com o relatório final. E esse relatório final da fase 2 vai para o julgamento. Professor, quem que vai ser a pessoa responsável pelo julgamento, né? A mesma pessoa que instaurou o PAD, ou seja, a competência punitiva. Por exemplo, qual que é a competência punitiva de demissão? Quem pode demitir é somente quem nomeia. Quem nomeia é o prefeito. Então, o prefeito, tá, ele vai ter a competência punitiva do quê? Para julgar a pena. Olha aí, né? Então, competência punitiva. Olha, competência punitiva aqui para o julgamento. Então, competência punitiva, né? Faz parte aqui, né? Da fase do PAD, né? Para o cara julgar, né? Competência, julgamento, autoridade. Quando a autoridade competente para julgar essa infração administrativa, ele vai ter que considerar, né, na sua decisão, as atenuantes e as agravantes, né? Atenuantes, né? O cara tem uma ficha funcional perfeita, com elogios, o cara tem vários serviços aí, bem do serviço público, né? Então, o cara é um servidor aí espetacular, é claro que isso vai amenizar os efeitos da sua penalidade, tá? Vai amenizar. Agora, ao contrário, o cara é um pilantra de carteirinha, né? Então, ele vai ter o quê? Situações atenuantes previstas no artigo 153 e situações agravantes previstas no artigo 154, né? E aí, professor, terminou? Não terminou. A partir desse momento, né? Aí ele vai aplicar a penalidade. Tá? Então ele vem aqui, passa por isso, né? E aí, depois aplica a penalidade. Vai aplicar a penalidade. Professor, e aí? Aplicou penalidade, acabou? Não. Você sabe que nós temos aí o duplo grau de jurisdição, mais um princípio, né? Você pode entrar com recurso à decisão da autoridade competente, previsto lá no direito de petição no artigo 83, ou você pode pedir um pedido de revisão, lá no artigo 183, que a gente vai estudar nessa aula. O que vem a ser a revisão, né? O cara foi lá e sofreu a pena de demissão, mas ele sempre alegou inocência, só que ele não conseguiu provar. Passados aí 10 anos, por exemplo, 10 anos, surgiu um fato novo, uma prova cabal que tira a responsabilidade daquele fato do agente. Então ele pede um pedido de revisão. Tá, uma revisão, porque ocorreu um fato novo, né? Que pode aí, no caso exemplificativo que eu estou passando para vocês, de amenizar o quê? De cancelar a sua demissão, né? Então aqui, isso que nós vamos estudar, né? Então isso aqui é para você é inicial, tá? Isso aqui é inicial para você saber aí a interligação disso tudo, né? Eu sempre me preocupei na minha vida de concurseiro, né? Sempre ter uma visão sistêmica, né? Uma visão sistêmica do assunto, e agora a gente vai batendo artigo por artigo, explicando tudo isso aqui, né? Por que artigo por artigo, né? Você tem que ter essa visão espacial, essa visão detalhada, porque o artigo por artigo que vai ser o quê? A cópia, né? Na prova vai ser basicamente aí o texto do artigo, né? Bacana? Vamos lá. Ok. Visão geral. E aí, professor? Aí,
Nesse regime disciplinar, nós temos aí alguns preceitos importantíssimos que eu tenho que passar para vocês, né? Muito importante, porque isso aqui não é um curso superficial, pode ter certeza, pode procurar aí, com esse nível de detalhe, aprofundamento, coesão, coerência do assunto, poucos conseguem, né? Por exemplo, vou passar alguns dispositivos para vocês da Constituição Federal e algumas súmulas importantíssimas no regime disciplinar. Primeiro, tá? Um dos mais importantes de todo, artigo 5º, inciso 65, né? 65. Ninguém será privado da liberdade dos seus bens sem o devido processo legal. Então, por isso que tem que ter o processo, né? Para apurar o que? A responsabilidade, né? Então, processo legal, devido processo legal. Então, o princípio do devido processo legal é inerente ao regime disciplinar, né? Segundo, vamos lá, inciso 78, né? A todos. Olha o constituinte, a todos, né? Vírgula, né? No âmbito judicial e administrativo, né? Judicial seria no crime penal ou civil, né? O nosso é administrativo, né? São assegurados a razoável duração do processo, tá? E os meios que garantam a celeridade e a sua tramitação, né? Então nós temos aí, né? A razoável duração do processo, né? Ok, né? E a garantia da celeridade de sua tramitação, né? Esse aqui foi decorrente lá da Maria da Penha, né? Foi o último inciso aqui do artigo 5º, né? Bacana, né? Tem mais? Tem. Súmulas importantes, né? Vem comigo, né? Devido processo legal, né? A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição, né? O que diz aqui, né? Você tem direito à ampla defesa e o direito ao contraditório, né? Ampla defesa, feito por um advogado. Ah, professor, isso aqui é muito importante, isso aqui cai muito em concurso, né? Professor, abriu um PAD, tudo bem, você vai ter que se defender. Professor, eu posso contratar um advogado? Eu digo para você que você deve contratar um advogado. O PAD não é coisa simples. Eu já participei de comissão, tá? Eu já vi lá, o troço é tenso. Para mim é pior do que na justiça, tá? Você tem que ter um advogado lá para se defender tecnicamente, né? Tem que ter um advogado lá. O que acontece, né? Ah, professor, eu mesmo quero fazer minha defesa. Pode? Pode. Professor, eu vou fazer minha defesa, aí o PAD não vai valer? Negativo. Nós já temos a súmula vinculante, o quê? Que a falta de advogado, tá, no PAD, tá, não ofende a Constituição, ou seja, não vai ser invalidada porque você não tem advogado. A gente vai falar bastante sobre isso ainda mais adiante, mas a súmula vinculante número 5 cai muito em concurso. Outra súmula vinculante, a 21, vem comigo aqui, é inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo, né? Olha, isso aqui é para completar lá na nossa aula de recursos, né? Professor, eu sofri a penalidade de suspensão de 90 dias. Eu posso recorrer? Claro, o seu direito de petição. É o seu direito de petição, né? Se você acha em condições aí de você reverter, você deve sim entrar com recurso. Dou todo o apoio para você fazer isso. Ah, professor, a administração pública está alegando um recolhimento de uma taxa, de um preparo, né? De um dinheiro, né? Então não pode, é inconstitucional. Então, administrativamente, para você recorrer das decisões, tá certo? Você não paga nada para recorrer das decisões, né? No recurso administrativo, né? Vem comigo, mais uma súmula aqui, né? Vamos lá, agora do STJ, né? Isso aqui é muito interessante. Quando a gente fala que no processo administrativo você pode utilizar todos os meios de prova, ampla defesa do direito contraditório, aqui também solicitou a prova emprestada, cai bastante em concurso também. É permitida a prova emprestada no processo administrativo disciplinar, desde que devidamente autorizada pelo juízo competente e respeitados o contraditório e a ampla defesa, né? Professor, prova emprestada, né? Vou dar um caso meu particular, né? Teve uma certa vez um professor aí queria tirar vantagem aqui da LAC Concursos, entrou com um processo astronômico, gigantesco na Justiça do Trabalho, né? Na Justiça do Trabalho. Ele perdeu tudo, né? Claro que eu tive cursos, eu tive tudo, foi antes da reforma trabalhista, porque se fosse hoje o cara não ia se aventurar, perdeu tudo, não tinha fundamento. E lá se provou que ele me devia dinheiro.
Tá? Ele confessou isso lá na Justiça do Trabalho. Eu, claro, né, que eu fiz? Meu próprio advogado que me defendeu, ó, manda lá na Justiça Comum, na civil, vamos cobrar esse cara. O que aconteceu? Eu peguei prova emprestada do outro processo. Então isso que é prova emprestada. Então com aquele depoimento dele lá, com a prova de lá do outro juízo, que é o juízo do trabalho, tô lá, né, e ganhei a causa. Ganhei a causa, tô executando o cara, né, para o cara aprender. Tudo bem? Isso que é prova, então é permitida? É permitida prova emprestada no processo administrativo disciplinar, tá? Desde que devidamente autorizada pelo juízo competente, pelo juiz, né? E respeitado o contraditório ampla defesa, ou seja, mesmo assim vai abrir espaço aí para outra parte aí contradizer a sua prova emprestada e se defender daquela prova assim, né? Vem comigo, finalmente, última súmula aqui, a súmula 592 do STJ, né? O excesso de prazo, né? O excesso de prazo, né? O excesso de prazo. Por exemplo, né, nós vimos ali no PAD, nós temos aqui três fases, né? Instrução, instauração, né? Instauração, instrução, defesa prévia e julgamento. A gente vai verificar o seguinte, com o julgamento da autoridade competente. A gente vai ver que o PAD, a sindicância, são 90 dias. O julgamento, 60 dias. Então, caiu no colo lá do prefeito um processo de que está recomendando aí a penalidade de demissão, do relatório final, demissão, tá? Demissão. O que vai acontecer, né? Lá da demissão, né? Lá da demissão. Tá lá, demissão, né? Tem 60 dias. Aí o que acontece, né? Passou os 60 dias, o prefeito não decidiu. Passou 90 dias, o prefeito não decidiu. Passou 90 dias, 120 dias, o prefeito não decidiu. E aí? Aí é o seguinte, cara, né? Esse tal do prazo, né, da autoridade, é um inferno que criaram no direito, essa é a minha modesta opinião, que é o tal do prazo impróprio, né? O prazo impróprio, né? Então o cara tá lá o prazo provavelmente para orientação, mas ele pode desrespeitar o prazo de boa, não acontece nada. Então vamos lá, ó. O cara tem lá, né? 60 dias para decidir, tá lá e não consegue decidir, né? Bom, ó, excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo da defesa. Então é o seguinte, tá 60 dias, né? Não decidiu, pá, de boa, não vai ser anulado o prazo. Não vai ser anulado o processo administrativo porque o cara não julgou em 60 dias. Aí deu 90 dias, mesma coisa, 90, 120, assim por diante, né? Então é o seguinte, não vai anular o processo por excesso de prazo. Agora ele vem, só se demonstrar prejuízo à defesa, tá? Professor, eu estou respondendo o processo administrativo disciplinar, né? Eu vou falar para vocês um caso concreto, foi aqui do Mato Grosso, do Detran, isso foi até noticiado aí nos sites aí de notícia, né? O cara, né, ele foi envolvido aí num processo administrativo disciplinar desse do Detran, que tem bastante, né, infelizmente, muitos processos desses tem aí. E aí o que aconteceu? O cara tinha sido aprovado em outro concurso público, tá? E enquanto o cara responde PAD, ele não pode ser exonerado, tá? Mesmo a pedido, ele não pode ser exonerado, né? Ele tem que ter, não pode aposentar, fica travada a vida dele. Aí já tinha passado lá um ano, tá? Um ano e a autoridade não decidiu. Não decidiu. Aí neste caso, tá? O excesso de prazo para decidir, aí, neste caso concreto, estava ocorrendo a súmula 592, estava causando prejuízo à defesa. Aí tudo bem, aí o juizão lá liberou a exoneração dele para ele assumir outro cargo. Bacana? Então isso aqui são as coisas importantes que nós temos de súmulas aí, entendimentos aí, sobre o processo administrativo. Bacana? Pronto. Então, vamos lá. Essa parte aqui foi só a introdução, tá? Introdução, mas isso aqui é importante. Eu tenho que passar uma visão geral para vocês, né? Ok? Fechou? Vem comigo. Então, vamos lá. Título 7º, né? Do regime disciplinar. Nós vimos que o regime disciplinar ele vai ser acionado quando o servidor desrespeitar uma norma de comportamento. E nós temos duas normas de comportamento previstas. Nós temos os deveres e temos as proibições. O artigo 131 traz os deveres.
são deveres do servidor. Quando fala dever do servidor, significa que ele tem um dever de agir, o dever de fazer, tá? São deveres do servidor, né? Tudo bem, né? São deveres do servidor. Os deveres do servidor, quando desrespeitados, eles têm menor gravidade. Então ele vai ser punido com menor pena, né? Por exemplo, advertência, né? Vamos lá, são deveres do servidor. Primeiro, exercer com zelo e dedicação às atribuições do cargo público, né? Todo cargo público ele é criado com o quê? Denominação e atribuições, denominar. Então ele vai fazer as competências dele. Então ele tem que exercer com zelo e dedicação. Né? É um dever funcional, dever de agir, né? Ser leal às instituições a que servir. Então ele tem que ser leal, né? Ele tem que ser leal, tem que vestir a camisa aí da instituição. Observar as normas legais e regulamentares, né? Olha que coisa legal, né? Isso aqui que eu coloquei lá. Vamos supor, normas legais, né? Outras leis, né? Aí. Ó, outras leis. Então, tem uma outra lei fala que ele tem que fazer tal coisa. Se ele não fizer tal coisa, ele está descumprindo um dever. Regulamentos, né? Isso quer dizer que ele vai ter que obedecer aqui os decretos, as portarias, tá? As instruções, né? Os ofícios, tá? As ordens de serviço. Aí, ele vai ter que, entendeu? Ele vai ter que seguir. Então, observar as normas legais e regulamentares, né? É um dever funcional dele, né? Vamos lá, item 4, né? Cumprir as ordens superiores, né? Dever funcional, cumprir as ordens superiores. Professor, por que cumprir as ordens superiores? É muito simples, né? Na administração pública, ela é burocrática, e na burocrática todo mundo está o quê? Subordinado a um chefe. E quando você é subordinado a um chefe, você deve obediência a ele. Ou seja, você é obrigado a cumprir as ordens superiores, pelo princípio da hierarquia, pelo princípio da disciplina, né? Aí tem uma vírgula, essa vírgula cai muito em concurso, né? Exceto, olha só, exceto quando manifestamente ilegais. Olha aí, tá? Manifestamente ilegais, né? Tá? Então é o seguinte, o cara tá mandando você fazer algo ilegal. Então, quando você faz algo ilegal, tá? O estatuto desautoriza, tá? Aliás, te autoriza a não cumprir a ordem superior. Tá? Então, regra geral, você deve cumprir as ordens superiores. Essa é a regra geral. Tá? Agora, quando o conteúdo, o teor dessas regras é uma ilegalidade, tá? Você tem que recusar. É um dever funcional, exceto quando manifestamente ilegais, né? Então você não pode, tá? Você pode recusar. Somente neste caso que você pode recusar as ordens do seu chefe, né? Eu sempre digo que o chefe tem que ser tratado com luva de pelica, né? Então tá aí para você, né? Então isso aqui é muito importante até agora. O mais importante de todos que costuma cair é um dever funcional, cumprir as ordens superiores, devido aí o princípio da hierarquia e da disciplina, exceto quando manifestamente ilegais, né? Inciso 5, né? Atender com presteza e celeridade. Voltando um pouquinho, tá? Ó, cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais, né? E isso vai ter uma consequência que nós vamos estudar adiante, né? E quando? O que diz o estatuto, né? Olha só, regra geral, só para fechar esse assunto aqui. Cumprir a ordem superior, tá lá. Bingo, estou cumprindo. 10. E agora, prof? Agora é o seguinte. Vem uma ordem legal. Primeiro passo, recusar. Você fala, ó, eu não vou executar porque essa é uma ordem legal, por isso é aquilo e aquilo. Segundo passo, você vai ter que representar contra essa ilegalidade. Tá? Então, primeiro passo, quando recebe, recusar a execução, porque ela é ilegal. Segundo passo, você vai representar. O representar eu falo já para vocês aí, tá? Então, item 5, atender com presteza e celeridade, ok? A quem? Ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas, protegidas por sigilo, né? Então, nós temos algumas informações aí. Então, informação, primeira coisa, né? Informações, ela tem aí, regra geral, ela é
pública, todo mundo, né? Mas nós temos aí algumas, né? Vamos colocar aqui, né? Nós temos aí algumas informações. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho. Com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para convidar você a se matricular na nossa isolada aqui da Lá Concursos, da legislação específica de Cuiabá, em especial para a Secretaria de Educação. Nessa isolada, nós temos aí 3 leis importantíssimas para vocês. Primeiro, a Lei Complementar 93 de 2003, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do município, né? Onde eu, professor Luiz Antônio, eu gravei esse estatuto aí, artigo por artigo, são 8 títulos, completaço, garanto para você, tá? Tanto na LC 93 quanto na 220, que se você assistir essas videoaulas e seguir as minhas orientações, você tem tudo para acertar 100% das questões de sua prova, né? Lei Complementar 220, que é a Lei Orgânica dos Profissionais da Educação, também artigo por artigo, gravada por mim, e nós temos também a Lei Orgânica de Cuiabá, gravada pelo professor Kleber Pinho. Então essas 3 leis são 3 leis densas aí, né? Acesso 30 dias e o valor dessa isolada? O valor dessa isolada apenas R$30, né? R$1 por dia você vai ter direito aí a essas 3 isoladas, aulas top de linha, super atualizadas, contextualizadas, com exemplo, com enriquecimento pedagógico necessário para o seu aprendizado. Bacana, meus amigos, espero vocês, um forte abraço, tchau, tchau.